treinar. Você tem que ser repetitivo, cara. Tu tinha a mesma batida sempre? A mesma batida. Agora, dentro de campo, quando eu sentia que o goleiro poderia sair um pouquinho antes, eu poderia mudar. Aliás, eu mudava, né? Sim. Lógico, eu acabei errando alguns pênaltis também, mas naquele ano eu me tornei, acho que o vice-artilheiro do Atlético Paranaense. Fez 10, né? Acho que fiz, se não me engano, acho que uns 5 gols de pênalti, assim, ou mais, cara. De pênalti sim, mas naquele ano tu fez 10. 10, isso aí. Então, assim, o Atlético começa a história do Paulo Miranda ali em 97, quase ganhamos o Paranaense, o Paraná acabou ganhando naquele ano, e aí em 98 já muda totalmente a história, né? Daí eu começo a deixar de ser um atleta regional para se tornar um atleta já nacional. No caso, o Vasco já começou a se interessar, porque daí nós ganhamos o Paranaense em 98, eu como capitão, e aí aparece a proposta do Vasco. Quem é que te avisa que tu vai pro Vasco? O primeiro vestígio de Vasco pra ti, assim, opa. E quem mais tava na parada? Antônio Lopes. Antônio Lopes foi meu treinador no Paraná Clube. Campeão em vários clubes. Né? Vários clubes. Delegado. Delegadão, cara, gente, olha, da melhor qualidade, um cara que eu aprendi muito como ser humano também, rígido, né? E aí começa o Lopes comentar sobre o Vasco, por quê? Porque no Paraná Clube eu tinha uma bola parada muito boa, e ele falou que queria pra revezar eu e o Juninho Pernambucano, só eu e o Juninho Pernambucano. Imagina, cara. Conta uma resenha do Lopes pra gente. O Lopes é boa. O Lopes, ele tem um jeito de falar na beira do campo, cara, que é só Lopes. Então, o que eu mais não gostava dele é que toda hora ele começava a gritar: Paulo Miranda, Paulo Miranda. Pô, o jogo inteiro gritando meu nome, porque eu jogava pela lateral, né? Sim. Quando eu joguei de lateral no Vasco. Mas tem uma boa do Lopes que nós estávamos jogando em São Januário, e esse jogo eu não estava bem no primeiro tempo, errando muito, e chegou no intervalo, o Lopes vai e me tira. Ele me tira do jogo. E eu saí do vestiário pé da vida, como você falou, né? Jogando colete, jogando tudo que tinha direito, e simplesmente eu vou embora para casa. Continuei no vestiário, mas no dia seguinte ele me chama, querendo saber o que eu tinha feito. Eu falei, cara, fiquei chateado se tirar no intervalo do jogo. Eu acho que eu tenho direito também. Daí ele falou pra mim, não, você tem direito, mas eu também tenho direito de te tirar. Aí o Edmundo foi o meu favor. O Edmundo falou, não, você não deveria ter tirado ele faltando 20, 30 minutos, 10 minutos pra acabar o jogo. Então, assim, até hoje eu não sei se eu tava certo ou errado, mas eu entendi como treinador. Mas eu, como treinador, jamais faria isso, tirar o atleta antes de acabar o primeiro tempo. Pois é. E o Edmundo te defendeu. E ele tinha uns privilégios, o Edmundo, lá no Vasco? Esses grandes atletas aí na época tinha, né? Porque eles falavam, ou eles iriam pra noite, só que no dia seguinte os caras faziam. Sim, os caras eram responsáveis, né? Entendeu? Os caras tinham personalidade pra falar e fazer. Quem que tu pegou lá no Vasco, então? Romário, Edmundo, Nasa. Cara, eu peguei uma fase do Vasco. Felipe. Pedrinho, começando. Cara, eu peguei, assim, eu falo que o Vasco pra mim foi uma experiência única. Porque todos os atletas que em 98 o Brasil foi campeão, 98 ou 94? Não, 98 o Brasil com o Romário, 94. 94 e 2002. E de repente em 98, 99, eu tô jogando com Romário, Júnior Baiano, Mauro Galvão, Odivan. Cara, um dos melhores times que o Brasil já teve. Foi. Eu acho que hoje compara aí com o Flamengo, cara, talvez. Melhor. E eu acho que até melhor mesmo, cara. Eu acho que aquele Vasco era melhor. Porque você ter no meio campo ali Felipe, né, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Ramon, Donizete também. Pantera, né? Então, assim, o time era fantástico. E conviver com esses caras, você viajar pra tudo que é lá no Brasil, era a multidão, né, cara? Todo mundo atrás do Romário, atrás do Edmundo. E aí você acaba sendo o quê? Grandão também, né? Aí eu me sentia também o jogador grandão. Olha, pô, sempre sobrava ali, né?
Então, assim, eu sou muito grato, que até hoje o torcedor do Vasco reconhece pelo que nós fizemos. Sem dúvida nenhuma. E umas histórias dessa época aí, vocês conquistaram vários títulos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Rio-São Paulo 99, Mercosul 2000, Campeonato Brasileiro, foram pro Mundial de Clubes e foi Taça Rio e Taça Guanabara. O Vasco era altíssimo nível. Umas historinhas boas dessa época. Nossa, tem Que várias. tu pode contar, O né? Mundial, cara. Que tu possa contar, né? O Mundial, nós estávamos concentrados. E aí tava o zagueiro que jogava muito no São Paulo, que era o Walter, não, cara, fugiu o nome dele, um zagueirão, que o Tele adorava ele, cara. E Valber, perfeito. Ele jogou muito, né? Jogou demais, cara. E ele tava nesse jogo. E nós estávamos concentrados. E dentro do hotel, tava o Edmundo, Felipe, Pedrinho, o Eric Johnson, vascaíno doente. Cara, o Eric Johnson, mas Tava lá jogando baralho. que ele joga uma bola legal até, Ele né? joga, mas Cara, isso... o Eric Johnson, mas Vascaíno que doente, aleatório. amigo do Edmundo. E aí, lá no quarto, batendo um papo, pra você ter uma ideia. E daqui a pouco, cara, nós jogando baralho ali, e todo mundo viu o Valber sumiu. O Valber vem, volta com um lixo e deixa debaixo da mesa, assim. Irmão, você não queira saber o que ele fez. Sério? Sério. Se é o que eu tô pensando, não É isso acredito. mesmo. O quarto começou a ficar bonito de ver, cara. Cara, Olha que esse cara é louco esses doente. caras, doente. E ele já era um cara experiente, cara. Ele jogou Totalmente. 92 no Palmeiras. É. Então, assim, Ele jogou todo no mundo... Mirim, o que cara, é isso? 91. Aí levanta, o balde, chuta o balde, aí já viu, mano. Tiveram que Cara, sair do quarto, todo mundo. Então, assim, pra você ver como era aquela época, cara. Sabe, aquela coisa de vamos fazer tal coisa, os caras iam fazer. e como é que era assim, Paulo? Vocês iam jogar, tipo, uma Copa do Brasil, por exemplo, Vasco e Sampaio Correia. Terminou o jogo, cada um pode fazer o que queria, né? Ou tinha essa coisa de reúne todo o grupo aqui, vão pegar o ônibus, vão pro hotel escala em Brasília, Brasília, Rio de Janeiro. Não. Liberado. Não, muitas vezes o Lopes liberava, né? Inclusive uma história de jogar em Fortaleza, que isso todo mundo sabe, mas isso eu vivi, né? Aquele time jogava por música. Aí nós fomos jogar em Fortaleza contra, eu não sei contra quem que foi, se Fortaleza ou Ceará, agora não lembro. E o Lopes falou, se ganhar, vocês estão liberados. E nós ganhamos o jogo. Aí o Romário chega e fala assim, pô, nós vamos pra onde? Amaral. Pera aí que eu sei. Vamos sair. Eu achei um lugar bacana pra caramba de forró e nós vamos curtir. Não tô acreditando. É. E aí pegamos 2 táxis, né? Amaral, tu E jogou com o fomos. Amaral, O Amaralzinho, meu amigo. Cara. E nós dois, eu e ele, todo mundo no táxi, e vamos pra tal local. E chegamos e passa na frente do forró e nada, e dá a volta e nada. E daqui a pouco, Amaral, cadê o forró? Não, tá aqui, peraí. Nós chegamos na frente, para o táxi, Romário, Amaral, você tá mentindo. Não, é aqui, ó, tá aqui escrito forró. Quando nós olhamos, estava escrito forro e gesso. Ele leu errado. Entendeu? Ele leu, sabe o quê? Forró do Gerson. Forró do Gerson. Ele leu forró do Gerson. E aí? E aí, meu filho? Tomou uns tapão, né? Um tapão na cabeça e daí nós fomos para um pagode. Daí. Tomou um Mas o pedal na Amaral, ele rodinha, tem né? disso, cara. O Amaral, ele fala e realmente... Tanta coisa no Amaral, cara, que é um cara fantástico também. Tu concentrava com quem? Eu concentrava com Alex Oliveira. Alex Oliveira. Alex Oliveira, cara. Aham. Tranquilo. Tranquilo, não, um cara do bem. Mas tem várias coisas, assim, né, nessa época desse time, né, cara. O Felipe e o Pedrinho, né, que são meus amigos também, mas eram uns caras mais marrentinhos, né. Ah, é? É, marrentinho assim, que eles achavam que era... 2 anos atrás, e ali já tinha bastante coisa relacionada às viagens que vocês fazem, né? Muito bom viajar. Eu acho que quem tem a oportunidade, eu acho que é um aprendizado, né? Tá muito caro viajar hoje. Vai à Argentina, né? Com frequência. Né? Vou à Argentina. Nos últimos 2 anos eu fui aí 4 vezes, eu acho, pra Argentina. Tá muito caro pro brasileiro viajar, tanto pra Argentina agora, quanto especialmente pra Europa e Estados Unidos, né? Vezes 5, né? Na Europa, vezes 5 e tanto, vezes 6, às vezes. Então tá realmente muito caro, mas a gente gosta muito de viajar. Eu até queria viajar mais. A Lúcia agora me colocou num curso, tu falou de vinho, de sommelier. Comecei agora, comecei no finalzinho do verão aí em março. Ela te colocou? Fez eu fazer um curso. É porque a Lúcia queria fazer um curso presencial de sommelier em Bento, que tem, a ABS tem.
sempre uma vez por mês, sexta, sábado e domingo. Só que eu tenho os jogos, né, Adriano? Sim. Então a gente está fazendo um curso que ele acontece todas as quintas-feiras à noite e tem a possibilidade, se um dia quando acontecer um jogo na quinta-feira, a aula fica gravada, eu posso ver no dia seguinte, na semana seguinte, no final de semana. Então nós já estamos aí na quinta, sexta aula, é um curso de um ano, todas as quintas-feiras do ano tem aula das 7 às 10 de sommelier, a gente está fazendo, e eles mandam as provas de vinho, a ABS é uma entidade muito organizada, Associação Brasileira de Sommeliers. Então eu de um tempo para cá, realmente tenho, de um tempo assim, 10 anos para cá, tenho me dedicado mais ao vinho, mas eu não quero ser aquele zeno chato, eu só quero ter um mínimo de conhecimento a mais, e não para chegar na casa de um amigo meu e dizer, esse vinho é isso, é aquilo. Não, só para que eu não preciso verbalizar para as pessoas que, esse teu vinho aqui tá mal conservado. Não, cada um toma o vinho que quer, tem vinho bom de 50 pila, e tem algumas porcarias importadas que vêm pela fronteira de maneira irregular, que os caras cobram 150, então eu defendo muito o vinho gaúcho, eu tenho isso meio como lema, como bandeira, eu vou muito para Bento, né, eu e a Lúcia, então eu defendo muito a produção de vinho gaúcho, do vinho nacional como um todo. Então a gente gosta de viajar, eu queria poder viajar mais, né? Eu achei que quando eu saísse da Bandeirantes eu ia poder viajar mais, mas aí o Debate Raiz é uma cachaça tão boa, ou melhor, é um Merlot ou é um Malbec tão bom, aquilo lá, cara, que a gente não consegue se afastar muito daquilo lá. Eu faço o Debate Raiz com muito prazer e com muita satisfação. Aí eu chego no estúdio rindo e saio rindo ainda mais. Isso quando a gente não tem que ter umas briguinhas lá de vez em quando para administrar, né? O Baldasso é muito louco. Completamente fora da casinha. Completamente? Não, completamente fora da casinha. Não, o Baldasso não dá pra levar a sério o que ele diz, né, cara? Nem no ar e nem fora do ar. Tá, e nessas reuniões, assim, sérias, né, RBS, vamos pro sala de redação, ele senta, assim, com tranquilidade ou... O Baldasso, sim, o JB não. O JB não? O JB é o menino maluquinho, né? O JB é intrépido, assim, fala demais, fala umas bobagens e tal. O Baldasso não, o Baldasso nisso aí ele tem maturidade, ele é malandro, né? Na hora que o assunto é sério, ele é sério. Agora o JB não, o JB se perde na coisa. A gente tem sensações, assim, na frente da televisão completamente diferentes, né? Eu assistindo vocês, assim, eu vejo que o JB até gosta quando vocês fazem piada com ele, quando vocês fazem sacanagem com ele. Ele gosta, ele não reage, ele ri com vocês e ele acha aquilo ali muito bom. Eu acho que ele cresce nesses momentos também. Eu vou gravar isso, eu vou mandar pra ele. Ele cresce. Vou dizer isso ele cresce. Assim, quando vocês dão algumas opiniões... Porque às vezes vocês dão opiniões que são muito... assertivas e é a mesma opinião de nós que estamos assistindo, os telespectadores. E a opinião do JB, o Ribeiro Neto também tem um pouco disso, é completamente diferente da de todos. Tá, mas tu não bota na mesma frase o JB e o Ribeiro Neto, tá? Pelo amor de Deus. O Ribeiro Neto sabe tudo de futebol e o JB não sabe nada. O JB, então ele gosta se tu fala que ele não sabe nada. Mas ele não sabe nada mesmo, é que é uma verdade, ele não tem que gostar ou não, é verdade isso. Ele não sabe. O JB nunca chutou uma bola, o Ribeiro Neto não, o Ribeiro Neto jogou na base do Grêmio, por exemplo. Eu joguei vários há 15 anos. Isso te dá um mínimo do mínimo do mínimo. É completamente diferente. Cognitivo, né? Tá. É completamente diferente do futebol profissional de jogar na base ou de jogar na várzea. Mas quando tu joga na várzea há 15 anos, tu tem uma familiaridade mínima. Uma familiaridade mínima com o esporte bretão. O JB nunca chutou uma bola, eu acho que no colégio, jogou lá no colégio, jogou no bairro, mas nunca jogou uns 11 contra 11, se fardar, de entrar, de jogar, de ver uma palestra de um treinador. Então, o JB não sabe nada de futebol. Então, tu deveria pedir desculpas pro Ribeiro Neto de botar o Ribeiro Neto na mesma frase. Ribeiro. Na mesma frase do JB, não tem como. Então, o JB é o nosso... Mas o JB vai gostar disso, que ele está na mesma frase. E o bom de vir aqui, eu até poderia vir todo dia aqui das 11 ao meio-dia, sabe por quê? Porque aqui eu falo mal do JB e ele não tá pra me encher o saco, entendeu? Então é muito bom isso. Gostei. Qual é a grande virtude que tu acha dele, assim, e por que ele deu tão certo pra estar numa galera ele é trabalhador. De vocês? Ele é trabalhador. Não é qualquer um que tá ali. Ele é trabalhador. Ele é muito trabalhador. Ele é um cara dedicado. Ele é obstinado pelo trabalho, ele produz vídeo 4, 5 horas da manhã, ele é uma máquina de trabalhar, ele está sempre ligado e tal, é um cara perfeccionista do ponto de vista de técnico, do aparelhamento técnico, da condição de áudio, de vídeo, eu gosto muito de gente assim e é muito trabalhador. E é um cara muito bem informado também, né? Então ele está sempre atrás de notícia, está sempre furungando, eu acho que é por isso que eu acho que na verdade a essência de ser trabalhador é a essência para que todo mundo dê certo. Né? Tem algumas pessoas que têm um talento maior e eu não vejo, assim, eu não acho que o talento... O Baldasso é um cara talentoso. O Baldasso tem talento, para fazer a personagem que ele criou, ele tem talento. Mas também é trabalhador. O Baldasso trabalha, faz live todos os dias de noite até às 10 da noite. Então não tem como desassociar, entendeu? Só talento, só se o cara é gênio.
Gênio. E eu vou te dizer, eu não vejo mais gênio. Mas assim, esse cara é gênio aqui, nisso aqui. Cara, gênio mesmo são raríssimos que surgem. Entendeu? É um Pelé, é um Messi, é um Ronaldinho Gaúcho, é um Maradona e tal. Gênios, pegando no caso do ponto de vista de futebol dentro de campo. E paramos por esses 4 aí, talvez. Então, todos eles, o Messi, aí que tá, o Ronaldinho é gênio, o Ronaldinho Gaúcho. Mas nunca foi trabalhador, assim, entendeu? Se fosse trabalhador, jogava até os 38 anos. Como o Messi, teria uma vida longeva e tal. O Pelé não teve porque era uma outra época de menos preparo físico, de menos condicionamento. Mas o Messi é trabalhador, o Pelé foi trabalhador, o Maradona, uma época, foi trabalhador. Mas se fosse mais trabalhador e menos festeiro, teria uma carreira mais longeva também. Então o Baldasso tem talento, mas é trabalhador. Bagé tem talento, mas é trabalhador. Eu sou trabalhador, eu não me acho um cara talentoso, eu me acho trabalhador. Diogo Rossi é um cara que tem o talento para aquilo que ele faz, mas é trabalhador. O Tiger é muito talentoso, que está conosco, como o Dávilas é muito talentoso, trabalhador. Então a essência do trabalho, ela é o ponto mais importante. É claro que se tu tiver, às vezes, uma boa orientação, um bom líder, um bom chefe para te ajudar, para que tu não despenda uma energia desnecessária em determinado ponto, e foque a tua energia naquilo que pode realmente render melhor para o teu trabalho, te facilita, são atalhos. Se tu tiver a capacidade de humildade de absorver ensinamentos e aprendizados com pessoas mais experientes, né? Eu acho que tudo isso aí é importante. Ouvir as pessoas, ouvir é muito importante. Tudo isso aí é a questão, eu defendo muito para jornalista que tem a faculdade de jornalismo, acho que é um ponto, a teoria é um ponto importante. Então, mas voltando à questão do JB, o JB é muito trabalhador. Muito. E ele tem, aí tá, ele adquiriu aqui no Rio Grande do Sul, ele foi um pioneiro na questão do YouTube. E isso deu a ele uma condição de vantagem sobre os concorrentes. Ele está sempre 2 passos na frente. Meneghetti, quero te agradecer. Adriano, uma honra, muito obrigado. Tudo que eu quis fazer numa redação, eu fiz. Eu trabalhei no online da Zero Hora depois, na zerohora.com. Depois eu trabalhei dentro da zerohora.com, eu trabalhei com geral, polícia, economia, política, entretenimento como um todo. Fiz cobertura de eleições, governador ou prefeito, presidente, sabe? Fui depois editor da cobertura online da Feira do Livro, editor da cobertura online do Planeta Atlântida, editor do Clicker RBS. Clicker RBS, lógico. E aí, quando não dava mais para crescer, vamos dizer assim, em termos normais, aí tu teria que ir para gestão. Aí os caras chegaram e disseram, eu tenho uma vaga para ti que tu vai gostar. Todo mundo sabia que eu era colorado. Claro. E aí o Pedro Dias Lopes, que era o meu chefe direto, meu editor direto, ele disse, eu tenho uma vaga para ti, tu vai gostar. Isso era 2010. Tá. Eu estava desde 2001 na Zero Hora, né? 9 anos já é um puta Daí tempo, né? eu disse, é qual? Daí ele, setorista de Inter no esporte. Só tu. Jornal ainda, né? Não, na época eu fiquei 6 meses no online só. No online. Só fazendo só online. Uhum. O papel não escrevi. Aí depois desses 6 meses também, eu comecei a dar notícia, comecei a buscar fonte, informação e tal, não sei o quê. Eu comecei a dar tanta informação que eu virei colega do BES, literalmente. Daí, né? Ali, né? Eu era colega do BES no sentido assim, eu fazia o online e fazia o papel. Depois juntou tudo. Daí eu fazia papel é online e ele também depois fazia papel é online. Uhum. E foi só fui eu, na verdade, né? Daí o Pedro disse, não faz bobagem na entrevista com o Diego, porque era Diego Araújo, o nome do editor-geral do esporte. Não era o Davi era o editor executivo, né? O Davi Coimbra. Sim. Só que não era o Davi que fazia a entrevista, né? Era o editor abaixo dele. Sim. Só não faz bobagem com o editor, não fala bobagem pro editor que tu tá dentro, porque é só tu, já te indiquei e disse que tu tem que pegar. O que ele se referia com bobagem? Por exemplo? Daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco ele fazer alguma pergunta que eu respondesse errado, ou tipo, sei lá... Demonstrasse uma certa arrogância, uma soberba. Tipo assim, exato. Pé no chão. Chega ali na humildade, na boa, conversa com o cara que é teu. Na Zero Hora, só um parênteses, o caderno de esportes, ele é considerado um degrau acima dos demais cadernos? Não. Pra ele ter te tirado das outras matérias, das outras funções. É porque assim, ó, quando eu cheguei na edição do Clique RBS, aí pra tu ganhar mais oportunidades, vamos dizer assim, em termos de valores, né? Em termos de
até promoção dentro da empresa, até tu ganhar um cargo melhor e tal, eu teria que passar a ser gestor. Eu teria que passar a ter cargo de chefia, cargo de gestor, cargo de editor mais nível graduado. E eu, na época, eu não tinha o perfil, assim, e nem queria. Nem queria também. Nem queria. Mas, tipo assim, eu já tava... Tipo, legal, aumentou a audiência do clique, as chamadas estão melhor, a capa tá melhor editada, essas coisas todas. Daí, quando a gente vai recebendo elogio todo dia, né, e vai ganhando essas coisas assim de, não, eu vou te tirar agora daqui para tu coordenar a Feira do Livro, eu vou te tirar daqui para tu coordenar o Planeta Atlântida. Aí tu vai vendo assim, tá, beleza, mas né, o Faz-me Rir? Vamos, né, conversar isso aí, né? E aí não tinha mais pra onde crescer nesse sentido. Na hierarquia da coisa. Daí, então, então vamos te boa, porque era uma vaga correspondente ao meu salário, basicamente. E ali dava para crescer mais. Então, eu podia ficar repórter, sei lá, 2, 3, 4, 5, repórter executivo, repórter especial, aí tu consegue subir na editoria. Sim. Né? Na verdade, agora, antigamente tinha um caderno de esportes na segunda-feira, claro, que era o rescaldão do final de semana. Coloridão na antiga. Colorido, agora, e os outros dias era o final ali Sim, era o jornal, final, né? como sempre. Tá agora também, né? E o jornal tá muito mais fino, né? Sim, O papel total. tá mais caro. Sim. Porque o jornal ele é feito em dólar, na verdade, né? Então, como o dólar tá alto, tu vai ver cada vez mais reduzir, ainda mais a questão do online, né? Perfeito. Então, tipo assim, cada vez mais... Eu não acho que o jornal vai acabar, tá? Eu brinco, né? Que tu não bota o tablet pra a tua caturrita fazer cocô e xixi dentro na jaula, Sim. ali onde ela fica no puleiro, né? Eu sou muito fã do impresso, cara. Mas eu acho que o impresso não vai morrer. Adoro. Mas ele vai ficar cada vez menor. Acho que ele vai ficar cada vez mais reduzido. Porque... Correio do Povo, 0 hora. Adoro, cara. Sim, quando eu era pequeno, tu chegava a 0 hora de domingo, era uma enciclopédia, né? Não, terminava de ler quarta-feira, quinta. Hoje é isso aqui, né? E guardava os cadernos ainda, né? Meu avô em casa, ele abria e dividia os cadernos, todos os cadernos, cultura, não sei o que, tal, pá. E aí cada um ia pegando o seu, ia lendo e ia se distribuindo depois. Mas eu acho que não morre, tá? Mas que vai ficar cada vez mais fino. Porque hoje, pensa assim, cara, tem também isso também da internet, né? Vamos pegar assim, o cara que anuncia no meu canal, por exemplo, ou no Vozes, ele sabe especificamente que eu falo para o torcedor do Inter de tal a tal ano, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê, e a credibilidade que eu tenho na notícia também tem na questão de uma venda, por exemplo. Perfeito. Né? Então o cara vai lá e bota um anúncio no meu canal, talvez 10 vezes menos do que botaria na 0 hora, em que ele ou vai olhar assim e o cara daqui a pouco tá folheando. Entende? Ou ainda tem o lance claro que tem o lance de ser muito forte a marca, né? RBS, a marca Globo, ou a marca Bandeirantes, ou a marca Record, tanto faz, né? A marca das empresas, mas hoje eu sou uma empresa, né? Eu sou a minha empresa. Eu sou a minha fachada. Exatamente. Eu dou certa credibilidade ou não credibilidade, ou tá rendendo, não tá rendendo. Pô, cara, tu aumentou minhas rendas, tu aumentou o meu número de seguidores porque as pessoas estão sabendo mais da minha empresa. Então, é muito mais nichado em cima da internet. E tu tem hoje, se eu abrir o meu celular aqui, eu tenho a métrica direitinho do meu canal, eu te mostro, eu falo para isso aqui, eu falo para isso aqui, eu falo para isso aqui, são X% mulheres, X% homens, X% faixa etária de tal. Eu abro o Analytics, como eu estudei para entender o Analytics, eu te mostro o quanto é importante tu anunciar comigo. O cara da 0 hora, beleza, ele também tem isso. Mas, tipo assim, segmentado, bonitinho. O Ernest, e aí, abraço e tal, não sei o quê. 0 hora. Tipo, quem é o abraço na 0 hora, entendeu? É uma grande diferença. Entende? Essa é uma grande diferença. E pra gente fechar ali dos teus tempos de RBS,
Como é que era conviver assim com Paulo Santana, Davi Coimbra, Rui Carlos Osterman, Lauro Quadros, essa galera toda na mesma redação? Me contam Escola. algumas histórias, ou uma só, algum bastidor, de como era esse convívio. Escola, velho. Escola. Eu fiz toda, como eu disse, né? Eu comecei em 2001, segundo semestre de 2001, que era meu terceiro de jornalismo. Eu fiz toda a minha faculdade de jornalismo dentro da RBS. Tinha o quê? Dentro da Zero Hora. 21. Eu tinha 21. Então, cara, eu posso dizer... Tu tem a mesma idade que eu. Eu sou 80. Eu posso dizer que essa escola, em termos de texto, por exemplo, eu aprendi com os melhores. Pô, Renato Mendonça, Luiz Bíssigo, Carlos André Moreira, Eduardo Veras, Roger Lerina, sabe? Ser editado pela Cláudia Laetano, ser editado pela Ângela Ravazolo, perguntar para Cíntia Moscovici por que eu tenho que escrever eu lembro até hoje, por que é tem de e não tem que? Tu tem de ir em tal lugar e não tem que ir. As pessoas, obviamente, te reconhecem por causa do canal, então tu já tá abraçado. Tu tem trânsito livre, assim, nas torcidas rivais, por exemplo, quando tu vai pro Rio Grande do Sul, tu assiste tanto na torcida do Inter, tanto na torcida do Grêmio. Como é que funciona isso? Graças a Deus, assim, o pessoal me recebe bem, sabe? Em todas que eu fui, assim. Independentemente, sabe? É um pouco complicado, principalmente quando eu gravo um jogo anterior. Por exemplo, citar o exemplo agora. Esse que eu fui no Vasco e Botafogo. Numa semana anterior eu tinha ido no Flamengo e Vasco. Na torcida do Flamengo. E tu torce, né? Pros dois, né? Exato. Tu torce pelo futebol. Pelo futebol, por mim que ganha os dois, só que, pô, às vezes o cara não conhece o canal. Quem conhece o canal é tranquilo, sabe que eu tô indo lá gravar o jogo e tal. Só que às vezes, pô, eu fui lá, por exemplo, num jogo do Flamengo e no dia seguinte eu vou gravar um jogo do Vasco. Às vezes o cara olha o canal, pesquisa, pô, aquele maluco ali é do futebol pelo mundo. Aí o cara no vídeo anterior tem um vídeo do Flamengo. O cara já... Ixi. Aí se o cara me conhece, o cara já sabe, não, pô, o cara grava todos, é tranquilo. Então, graças a Deus, assim, sempre foi bem tranquilo essa recepção, mesmo indo num dia, indo no outro, indo no outro, sabe? Então, graças a Deus, sempre foi uma recepção muito boa, sabe, das torcidas nesse sentido. Conta pra gente o que tu ouviu, que ninguém ouviu naquela briga do Grenal que tu pegou de camarote. Aquela briga tava dentro do campo, Me diz sons que tu ouviu que a gente não sabe o que falaram ali. Cara, tu tava de camarote ali. Tava do lado dos jogadores, né? O Yuri Alberto ali tava insano. Vamos só contextualizar para as pessoas. Para quem não lembra, esse foi o Grenal que o Internacional ganhou de 1-0. Não lembro de quem foi o gol, acho que foi do Tyson. Eu acho que foi, não me lembro. Foi do Tyson, onde foi 1-0. Né? Não lembro de quem foi o gol. E no final do jogo, o Patrick, né, meia esquerda, levantou, foi na torcida, pegou e levantou o caixão. E aí começou a briga generalizada. Exatamente. Cara, esse jogo, assim, a torcida era um pouco depois da pandemia, né? E tava com o público reduzido aí, né? 20 mil pessoas, mas parecia que tinha 70 no Beira-Rio. Foi tipo, com metade da capacidade, parecia que tinha o dobro. Parecia que... Foi absurdo. O clima ali tava absurdo, cara, absurdo. E eu tava dentro do campo, né? Naquela época ainda tinha uma parceria lá que eu conseguia fazer alguns jogos dentro do campo. E filmei a briga do lado dos caras ali, sabe? O que tu viu? Ah, cara, os jogadores do Inter parecia que tinha ganhado no final de campeonato. Então, o Yuri Alberto ali do meu lado, cara, pô, uma comemoração absurda, assim, sabe? Eu não consegui pegar tanto a briga, assim, tão do lado. Eu consegui pegar um pouco mais o final dela e a comemoração mesmo, né? Mas os jogadores ficaram ali no campo, acho que uns 10, 15 minutos comemorando, cara. Então, foi um negócio, assim, surreal, sabe? Aí você vê o tamanho da rivalidade, né? Muita gente não sabe, pô, acho que a Grenal é uma rivalidade local, não é? Não é. Tu acha que é o maior clássico do Brasil? Cara, difícil. Olha, boa pergunta, mas eu... Dentro do campo que tu viu? Sim, provavelmente sim. Acho que em questão, pelo menos do que eu vivi, acho que provavelmente sim. Por quê? Olha, eu sinto pelo fato que uma coisa que ainda contribui muito pro Grenal ter esse nível é a questão... Eu sinto muito pela atmosfera no estádio. Eu acho que eu não posso falar tanto pela questão, né, de local, das pessoas que vivem em si, porque acho que só vivendo lá pra você saber, né? Então, pô, você falar, pô, o tamanho de uma rivalidade com um cara que às vezes... acho que eu não tenho essa propriedade pra dizer tão bem assim, né? Mas em clima de estádio, com certeza é uma das maiores do mundo, cara. Porque você ainda tem duas torcidas, que hoje, infelizmente, são poucos clássicos, né? Você tem duas torcidas, e eu sou um cara que sou adepto das duas torcidas em clássico. Eu gosto muito, eu acho que tem que ter. Eu acho que a violência no futebol, você ter duas torcidas não influencia em nada.
Nada, tanto que dificilmente você vai ver briga dentro do estádio, você vai ver fora. E muitos clássicos foram com uma torcida única, você teve briga fora do estádio também, sabe? Então, você ter esse 90-10 é importante. Só que na minha visão, assim, em relação a esse 90-10, o mais insano que eu vivi foi o 50-50 Cruzeiro e Atlético Mineiro. Isso aí nunca mais vai acontecer lá no Rio Grande do Sul. E a gente sente muita falta. É 50-50. Só que eu acho que daí entra uma questão importante, sabe? Existe muito essa discussão, por exemplo, de questão de torcida mista, até por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu acho muito bacana. Eu acho que, pô, é muito legal você conseguir assistir um vascaíno, flamenguista, tricolor, você assistir um do lado do outro. Só que por que acontece torcida mista no Rio de Janeiro? Porque no Maracanã tem um acordo de se jogar Flamengo e Vasco no Maracanã. E Fluminense e Flamengo dividem o estádio. Perfeito. Por isso que os três têm torcida mista. Agora, por exemplo, você pega Botafogo e Flamengo, já não é torcida mista. Porque o Botafogo joga no seu estádio. Exato. Então aí entra muita discussão agora que tá tendo, inclusive, lá em Minas, né? De você ter a torcida mista lá meio a meio, né? Nos clássicos. Aí entra a questão, o Atlético quer jogar os clássicos na Arena MRV ou no Mineirão? Né? Então aí entra uma questão que o torcedor tá avaliando isso. Só que pra mim a maior festa que eu particularmente, uma das maiores, pelo menos, assim, que eu vi foi esse jogo de 2021 ou 22, se não me engano, da final do Mineiro, que foi torcida 6-6 Atlético Mineiro e Cruzeiro. Massa. Que era uma cantava, a outra respondia, assim, e é negócio surreal, sabe? Eles também são todo brasileiro é louco. E acho que foi o único clássico 6-6 que eu... Não, mentira. Teve outro clássico 6-6 que eu vi que foi o Repá. Que pra mim também é um clássico, talvez o clássico mais subestimado do Brasil. É aí que tá marcado aqui também, que numa pauta que a gente não tá seguindo, que a gente tem que entrar nesse assunto. Talvez o clássico assim que menos a mídia mostra no Brasil e que é o mais insano de torcida. O Remo e Paysandu. E que eu tive graça tem a Tuna, né? A Tuna Luz. Tem a Tuna Luz também. Tive a oportunidade de ver lá e assim, peguei uma final de Campeonato Paraense lá que... Tá, como é que pintou pra ir pra Belém? Cara, fui do nada. Do nada? Do nada. Do nada. Combinei com um amigo meu, Carter, do Esse Dia Foi Louco lá. Foste tratado como um rei, né? Pô, pessoal, o tratamento lá da federação, absurdo, cara. E o pessoal também lá, todo mundo, pô. A gente foi na festa dos jogadores lá, tudo, cara. Gia Dias. Exato, pô. Jogou no Internacional, Gia Dias. Um abraço pro Gia Dias. Tinha também o Nicolas lá, atacante do Paysandu. Aquele que jogou no Grêmio também tá lá, jogou no Cruzeiro. Não me lembro o nome dele agora. Ele é um dos principais jogadores também lá do Paysandu. Do Paysandu. Enfim, não vou lembrar. Não vou me lembrar também na época. Mas enfim, e olha que aquele jogo ainda as torcidas estavam punidas. Então não tinha mosaico, não tinha bateria, não tinha as faixas das organizadas, que tinha acontecido um incidente lá, né, alguns dias anteriores. E mesmo assim foi uma festa absurda. E o estádio não estava também 100% lotado. Sim. Tinha acontecido 4 repás seguidos. Caramba. Um atrás do outro. Foi pela Copa Verde e 2 pelo Paraense. Então aí tinha, aí tava assim, absurdo o quanto de repá que teve, acho que foi a maior sequência de repasse que teve da história, assim. Aí tu fez a ponte lá com a federação, como é que foi? Cara, quem me ajudou muito foi o Carter, essa sabe? ponte aí. O Carter me ajudou muito, porque o Carter é muito conhecido lá, assim. O Robinho, o jogador tá só pra... Robinho, Robinho. Exatamente. Um abraço pro Robinho. O Carter lá me ajudou muito, assim, nessa questão, sabe? E aí eu tava lá e o Paysandu recebeu a gente, o Remo recebeu a gente. As duas camisetas são lindas. Lindas, as duas. Dos dois também. Então foi, sensacional, sabe? E agora, citando também esse último jogo, esse repá que teve agora, que deu 1-1 pelo Paraense, pra mim foi uma das maiores festas também torcidas que já teve no Brasil. Quando tem um bandeirão de torcida, por exemplo, que pega um grandão, já é uma festa absurda. Nesse caso lá foi estádio 6-6, completamente lotado, com 2 bandeirões gigantescos, que são praticamente os maiores do Brasil, que pegam cada lado. Fora isso, fizeram 2 mosaicos na entrada do time em campo, mosaico 3D, fumaça e mosaico permanente, que é quando os caras vestem colete e ficam como se fosse assim durante o primeiro tempo com o mosaico assim, meio que por 45 minutos, sabe? Com aquele colete formando um desenho, assim. Então os caras fizeram tudo isso no mesmo jogo. E a mídia não mostra. Não mostra, né? Não mostra. Bom, a gente... Não mostra. Tipo, eu nasci em 79, então eu sou de uma geração onde o Paysandu e o Remo circularam pela primeira divisão muito tempo. Então a minha geração respeita demais
o Remo, o Paysandu, o Santa Cruz, o Náutico, esses times que já não... O Paraná Clube, esses times que não circulam mais na primeira divisão, a Ponte Preta também. Exatamente. Vou esquecer a Portuguesa, vou esquecer de vários times aqui. Tradicionais, Times, como tu falou mesmo, tradicionais que circularam muito pela... O Confiança, por exemplo, a Desportiva do Espírito Santo. Exatamente. Esses times todos circularam pela primeira divisão. E, cara, o futebol no estado do Pará é um negócio de louco. De louco. Né? É de louco, essa é uma rivalidade que é absurda. Mangueirão, é cara. absurdo, olha o Mangueirão, um dos estádios mais tradicionais. É icônico, né? Pô, sofreu várias reformas e o Mangueirão antigo diziam que tremia. Eu me lembro quando o Inter jogava no Mangueirão nos anos 90 e a Rádio Gaúcha, a Rádio Guaíba sempre mandava um repórter, um comentarista, um narrador, mandava sempre 3, 4 pessoas na equipe. Quando era lá, era um pouco mais longe, mandava só 2 ou só 1, e eles sempre relatavam muitas coisas, muitos detalhes assim do estádio, que o estádio tremia, etc, até porque sofreu uma reforma. Quantos dias tu ficou lá? Eu fiquei em Belém? 4 dias. 4 dias? Foi um jogo só? Um jogo só. Tá, e aí? E aí tu conviver, pô, o Guerrinha foi um cara que eu sempre gostei demais. O Guerrinha sempre foi um cara que me tratou muito bem. Tanto que eu lembro que eu tava na Rádio Grenal e a gente tava num programa de muito sucesso na Grenal de manhã. E aí um dia entra uma mensagem no Facebook, cara. Eu disse, não pode ser o Guerrinha. Isso que nem era época de fake news ou de perfil falso, e eu já fui ver, será que realmente era o Guerrinha? Então tinha coisa assim que valem demais, cara. Então conviver com o Pedro Ernesto Senardim, um cara sensacional. O Pedro fizeram a homenagem do Pedro, sei lá, sei que ele virou o Homem Grenal, né? O cara que mais narrou clássico do Grenal e tal. Aí fizeram toda uma estrutura, assim, e a gente tá na arena, né? Eu do lado dele, num jogo da arena, num Grenal. E aí os caras assim, o Bagé, fica esperto, que eu acho que o Pedro vai se emocionar, o Pedro é muito emotivo. E entrava mensagem, não sei o quê, e o Pedro lá afirmando, não. E eu de olho no Pedro, não, é um senhorzinho já, né? Cara, eu sei que daí ele segurou a onda, e homenagem na TV, e a RBS filmando dentro da cabine, e o Pedro lá afirmando. Aí abre, né, a abertura. Cara, quando vem a abertura, vem aquela musiquinha tradicional, né, da trilha sonora da Gaúcha. Cara, isso era fantástico, assim, porque eu me via de guri ouvindo aquilo, sabe? Quando o primeiro dia que eu falei no sala, o Pedro com aquele jeito dele, ô, Bajezão, fala aí, o que tu veio fazer no sala? Não sei fala aí, ó. Cara, eu fiquei 3 minutos falando e olhando pra tatuagem do meu pai, né? Porque eu tenho meu pai tatuado. E eu fiquei olhando pra tatuagem do meu pai. Porque ali o meu pai morreu antes de que eu virar. O meu pai morreu bem no comecinho ali comecinho de 2002. Então, pô, tava começando no rádio, meu pai não chegou a me ouvir no rádio. Uhum. E eu tinha memória afetiva de, no meio-dia, o meu pai parar tudo pra ouvir o Sala. E aí eu entendo hoje o que é o hater de hoje, o que era o hater da época. Sim. Porque quando meu pai gostava do que o cara dizia, pô, esse cara é bom demais, isso aí sabe muito de futebol. E quando o cara dizia algo que ele não gostava, ele xingava o cara, que é que o hater faz com a gente hoje na internet. Então eu fiquei 2, 3 minutos olhando pro meu pai, porque ali eu digo, cara, eu consegui fazer um negócio que talvez eu nunca imaginasse fazer, né? Eu tô no programa que o meu pai mais gostava de ouvir. Então, tu imagina, tem toda essa parada assim. Então conviver com esses caras, e aí aí começa aquela trilha no Grenal assim, e eu olhei pro Pedro, os caras, se eu já tô emocionado, ele não vai aguentar. E aí começa uma sucessão de depoimentos de gol dele, gols históricos assim da história do Grenal. E o Pedro é um puta do narrador, ele é um mestre de cerimônias, ele toma conta do negócio e tal. Não sei se tecnicamente narrando o Pedro foi maior. A gente teve Pedro Carneiro Pereira, a gente teve Mendes Ribeiro, a gente teve Haroldo de Souza, que era uma máquina de narrar. Armindo Antônio Ranzolin. Marco Antônio Pereira, pô, que foi narrador da minha jornada. Imagina, eu tinha o Marcão narrando, né? Outra perda que eu tive, mas, cara, o Marcão era o meu narrador, cara. Eu chegava pra fazer os jogos, eu ouvi o Marcão na Gaúcha, narrando Copa do Mundo, hoje o Marcão trabalha comigo. Pois é. E Armindo Antônio Ranzolin, Roberto Brauner. Roberto, cara, muito cara. Bom pra caramba. Muito cara bom. Carlos E aí, seguinte, aí o Pedrão começa, quando ele vai falar, cara, ele começa a falar, embarga a voz e começa a chorar, cara. Aí dá aqueles 2, 3 segundos assim, cara, o que eu faço? Porque o mundo tá em cima dele, isso aqui vai ficar pra eternidade. Eu não posso falar, eu tenho que esperar ele recuperar e torcer que ele volte.
E aí ele pega, vira pra mim e fala com a voz embargada assim, me ajuda, Bagé. Aí eu digo, caramba, aí eu entrei, não, aí eu cresci, né? Eu disse, opa, agora é o cara que me chamou. Eu disse, não, Pedro, isso que tu tá vivendo, chora porque é isso aí. Futebol é emoção. Que bobagem é essa aqui, que narrador não chora? É a prova do narrador que tu tá chorando, que tu te emociona, que isso aqui não é fake. E aí eu tomo conta do negócio. Aí eu vejo que ele tá bem assim, ele me olha com quem diz, né? Tô legal. Me dá aí a bola. É tudo contigo, Pedro. Aí eu brincava, eu debochava dos caras lá na RBS na segunda-feira, né? Eu disse, pô, fizeram um monte de coisa, mandaram o drone, os caramba, e no fim, na hora da abertura, quem falou fui eu. Quero ver vocês tirar isso aí agora. Ou vocês nunca mais vão usar isso, ou toda vez que usarem vai ter que ter um entrando falando lá. E o Pedro, cara, é legal, porque eu brincava, ele gosta muito de galinhagem, né, no ar. Sim, ele gosta, então né? era uma escada. Eu digo, cara, ele é o Didi do negócio, eu vou ser o Dedé. Eu vou fazer a escada pra ele entrar pra sempre. ele só. Levantar pra ele. Então ele adorava esse tipo de coisa. Aí eu comecei a imitar o Cleo Kuhn. Cara, o Cleo Kuhn passava por mim, nem me cumprimentava. Eu, porra, eu nem conheço o Cleo Kuhn, acho que não gostou. Eu disse, para, Pedro, não pede mais. Não, Cleo Kuhn, como é que vai ser o tempo? Cara, depois o Cleo passa por mim, o Cleo nem me olhava. E aí, cara, a gente virou esse negócio, era prazeroso trabalhar ali, entendeu? Aí, por exemplo, nos gols da arena, nos jogos da Arena do Soares, eu disse, Pedro, toda vez que o Soares fizer um gol, vou te dar um beijo. Para com isso! Não vejo. Aí o Soares fazia o gol, eu ia lá, beijava ele, abraçava ele. Então virou um clima legal. Só que, cara, as coisas na RBS, elas eram sensacionais, mas eu tinha um combinado com eles, que era poder voltar com o meu canal, que nunca voltava. Sim. E aí chegou uma hora que eu digo, cara, não tem mais, eu preciso voltar pro meu canal. E tanto que eu tinha 90 mil inscritos quando eu fui para a RBS, na época que eu fui não podia mais usar o canal durante, que era uma ordem do Sistema Globo. Aí depois a Globo começou a perder o Thiago Leifert, perdeu o Galvão Bueno, e eles, opa, peraí, vamos tentar flexibilizar. Aí eu perdi 8 mil inscritos em 2 anos e meio porque eu não mexi em nada no canal. Mas o que era o cálculo que eu tinha? Cara, enquanto muitos estão começando o canal do zero, eu tenho 82 mil inscritos lá, que eu vou dar bom dia, tem 82 mil pessoas lá. E aí eu volto. E aí eu peço demissão da RBS para tocar o canal. Hoje eu já tenho 221 mil. Espetacular. Eu chego a bater lá 4,5, 5 milhões de visualizações mês. A jornada hoje é o Prime que eu tenho lá, porque obviamente que tem mais retenção de pessoas participando. A gente sorteia camisa. Hoje tem a própria camisa da jornada, que a galera faz questão de comprar. Pô, me dá uma, eu sou colorado, mas tem que me dar uma camisa. Vou te mandar uma, vou te mandar Manda uma pra mim. Mas é tricolor, né? Cara! Tá nas coisas do Grêmio. Não vai usar, mas E aí, poxa... Toninha é gremistão. A gente anunciou em pré-venda lá num Grenal. Tu nunca ganhou fez camisa do 48 camisas. Nunca ganhou Cara, camisa eu do Grêmio. tenho até troféu lá da camisa 12, numa época que tinha o José Segala. Paulo César nunca te deu uma camisa do Só Inter? que era numa época que eu não era identificado, sabe? Então a galera fazia homenagens para alguns cronistas que estavam começando, então tinha disso, assim. Mas, cara, e aí deu muito certo o canal e hoje a minha vida é o canal do YouTube. Eu faço vídeos diários, eu tenho um programa de segunda a sexta, que é o Futebol Alegria do Grêmio, que é só de Grêmio também, que tem uma audiência muito boa. E a jornada, né? Aí a jornada realmente é um produto que meio que virou referência, assim, porque a galera se identifica e vai lá. E que pena que agora a gente perdeu um Campeonato Gaúcho, né? Mas Quando eu queria ouvir e ver umas realidades sobre o Renato, eu ia lá no teu canal. Cara, a parte do Renato, os caras, é que o torcedor do Grêmio, ele depois todo, muitos... Tem uma parte ali que depois sabe a real, né? É que assim, o Renato é ídolo, né? Só que eu sempre tive facilidade de separar isso. O ídolo Renato, ele é uma estátua, isso é intocável. Condição de treinador. A minha crítica era condição de treinador. E tu imagina tu não poder criticar um treinador que ganhava só de salário 1,5 milhão. Quer dizer, se fosse o outro treinador, a gente estaria criticando, que nem agora. O Quinteiros eu também estou criticando, ele não está fazendo o meu time jogar, não interessa quem seja, cara. No momento de elogiar, eu vou elogiar. Só que aí a galera ficou mais puta porque eu comecei a criar o termo renatistas. Cara, tem os gremistas, tem o renatista. O renatista não torce pro Grêmio, torce pro Renato. E, poxa, com amigos, cara, amigos próximos a mim, os caras ficavam putos comigo. Teus bruxos mandando WhatsApp. Onde é que se viu? Falando do pai Nato, do Renato, o cara... E outra, o Renato, ser humano, é um cara... Diz que ele é legal, Nossa senhora, acima da média. O Renato que eu critico é o Renato treinador. Em algumas coisas que, por exemplo, agora o Quinteiros fez igual e que eu critiquei também. O Inter ganha do Grêmio o título
2h30 depois ele está embarcando para Buenos Aires. Quer dizer, enquanto ele, no caso o Quinteiros, enquanto eu, torcedor, estava acreditando que pudesse reverter o jogo, ele estava marcando uma passagem para depois do jogo. Então quer dizer que se ganhasse o título, ele não ficaria aqui. Não ficaria nem pra Ou festa. seja, nem ele acreditava que ia ganhar o título. Tá certo. Poxa, se fosse o Renato eu criticaria, Faz o Quinteiros sentido. vou criticar igual. Faz sentido. Então, mas cara, eu gero conteúdo o dia inteiro. Eu tenho um programa 9 da manhã, ali tá gerando conteúdo. Aí eu faço pelo menos 2 vídeos por dia, eu tô gerando conteúdo. 10 para meio-dia eu tô no Debate Raiz, gera conteúdo pra caramba. Aí tem as lives de jogos, gera conteúdo. Cara, é óbvio que vai ter coisa que o cara vai pegar, só que às vezes na internet os caras tiram de contexto. Entendeu? Então, por exemplo, teve o Quinteiros faz um jogo de 5-0 jogando muito. É óbvio que o cara vai pegar e vai estar eu lá dizendo, pô, tô quinteirizado. O Quinteiros, pô, hoje ele acertou tudo. Sim, naquele jogo. Aí os caras pegam lá um jogo que eu perdi um Grenal e põem lá. Ó, o Bagé aí quinteirizado. Não, mas é que esse dia não é a mesma coisa.